Eu tenho aqui uma caixa com 5.000 palitos de dente, né? Palito Gina. E eu tenho esse modelo 3D que eu fiz com programação, que é uma caixinha de palito de dentes. Talvez você já tenha visto o vídeo no YouTube, se não viu. Enfim, ficou famoso e eu tenho muitos para montar. Então, resolvi fazer um tutorial um pouquinho mais longo, em real time, sem acelerar, para mostrar como é que eu faço e no meio tempo também conversar. Vamos ver se eu consigo fazer um multitasking aqui. Então, para começar, o que eu vou precisar? A questão do modelo 3D são 4 peças. 3 obrigatórias e essa aqui é opcional. Então, eu tenho a base, que você vai precisar imprimir. Esse que eu chamo de anel, que é basicamente um anelzinho furado para colocar os palitos. Isso aqui é um acabamento para ficar bonitinho no topo, por cima. E esse aqui é um extra que eu particularmente gosto, mas enfim, se não quiser, que é para cá. Então, eu não sou muito fã desse acabamento final aqui. Deixa eu ajeitar a luz. Desse acabamento aqui. Então, eu imprimo uma placa extra para ficar com o acabamento da mesa. Então, ele fica mais bonito, tá vendo? Depois eu vou falar. Então, 4 peças. Essa aqui é opcional, só se você quiser. Mas são 4 peças. Para colar, eu uso. Você também vai precisar, obviamente, dos palitos de dente. Não você comprar uma caixa tão grande quanto essa. No modelo tem especificado quantos essa caixinha maior que eu coloquei lá. São 120 palitos, enfim, dá para comprar aquelas caixinhas menores do mercado. Mas esse aqui foi bem útil. Custou R$13, só foi bem barato. E, nossa, eu tenho feito muitas caixinhas, né? E ainda, ó, o quanto que eu tenho. Em metade eu fiz muita caixinha mesmo. E eu também vou precisar de cola de silicone. Eu gosto dessa aqui da Tech Bond. Ela cola super bem. E a maior vantagem é que ela demora um pouco para secar. E nesse caso é bom, tá? Porque se a cola secasse muito rápido, se for fazer com cola quente, por exemplo, você vai ter que, tipo, passar um tantinho, colocar os palitos, passar mais um tantinho, colocar os palitos. Como a cola demora para secar, eu consigo fazer um pouco mais rápido, sabe? A cola de silicone, ela é meio gosmenta, né? Então é bom deixar ela virada para baixo enquanto está usando, porque ela demora para descer. A primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui. Tá escorrendo. Acho que tá calor hoje. E vou passar a cola aqui na volta. Ele vai ficar por cima por enquanto, mas a cola de silicone ela já se assenta e entra nos buracos, tá? Como ela seca bem transparente, é sério, eu não tive reclamação de acabamento ainda, porque não dá pra ver. Até eventualmente vou fazer um que esconde 100% da cola, mas vai aumentar bastante o tempo de impressão. Então, assim, por enquanto, eu estou satisfeita com esse acabamento. Fecha a cola aqui, senão vai vazar. E agora a gente vai colocar os palitos um por um, né? Não tem muito como fugir. Vou botar um tanto de palito aqui para facilitar. Olha o quanto. Vamos lá. É muito palito. Como eu falei, esse aqui vai ser 120. E eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que se eu colocar mais para cá dá para ver. Eu sou nova no YouTube, tá? Mal comecei a fazer vídeos curtos no Instagram e agora eu vou talvez dar uma olhada. A segunda coisa importante, tem que tomar cuidado para não pôr torto. Já aconteceu comigo de eu colocar e o buraquinho, o palito fica tortinho e como é pouco, você só vai perceber no final. Então eu começo pelos cantos, eu olho um buraquinho do canto aqui, acho o buraquinho do canto embaixo. E agora vem a parte de colocar 1 milhão de palitos de dente. Eu seguro essa peça um pouquinho para cima aqui e vou colocando os palitos. Então, deixa eu contar um pouco, enquanto eu estou colocando, eu vou contar um pouco mais sobre o processo, né? Então, eu tive essa ideia de, enfim, eu achei que seria legal fazer com palitos de dente, com muitos palitos de dente. Eu já tinha visto alguns modelos na internet que usavam um ou outro, ou sei lá, 5, 6, 10, ou dispenser de palito de dente, mas eu fiquei tipo, isso aqui é super barato, qualquer um pode achar. Eu estou usando um material que todo mundo consegue reproduzir, porque é só ir no supermercado e comprar palito de dente. E, enfim, eu tinha na minha cabeça que ia ficar legal. Mas desenvolver esse modelo não foi muito fácil na parte de geometria, que é por isso que eu uso
esse anelzinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando certo. Acho que tá. E é por isso que eu uso esse aqui para encaixar. Foi a forma que eu encontrei. O jeito óbvio era simplesmente, né, colocar os 100 palitos na volta e daí ter buraquinhos do outro lado e do outro lado só encaixar, né? Só que quando é muito rasinho, os palitos balançam muito, então fica um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado e não tem como encaixar, são 100 palitos. Você não consegue alinhar 100 palitos em 100 buracos, todos ao mesmo tempo. Um de cada vez é fácil, mas 100 ao mesmo tempo, porque você já tem 100 colocados nos buraquinhos de baixo, não tem como. Enfim, eu estava tentando com uns 60, né, num modelinho menor de teste, que estava fazendo um círculo primeiro, e tentei de vários jeitos e não consegui. Então eu tive essa ideia de fazer uma peça extra que mantém eles alinhados na parte de cima, para depois eu só voltar colocando um acabamento para esconder, né? Isso deu certo. Inicialmente essa peça de alinhar era mais fininha e eu colocava buracos na peça de acabamento. Percebi que não fazia diferença e assim imprimi um pouquinho mais rápido também. Já fiz muitas dessas caixas, tá? Muitas mesmo. Eu queria um jeito que não precisasse ficar segurando, porque é meio chato, mas essa eu ainda não resolvi. Se alguém tiver alguma ideia, pode falar. Mas, ó, enfim, depois que você coloca alguns, o próprio atrito do palito já segura. Esse modelo foi feito com programação. Como eu coloco aqui no meu canal, eu sou programadora profissionalmente. Faço isso faz muito tempo, e quando eu comecei a modelar, eu comecei a modelar programando, e deu super certo. Então, essa caixinha aqui, eu já coloco lá pronto um kit com 3 tamanhos, que é o que eu estou montando agora. Mas. Será que o meu microfone tá ligado? Tá. O kit com 3 tamanhos, né? Mas você pode chegar lá e literalmente colocar o tamanho que você quiser. E o meu código vai gerar o tamanho que você quiser. Inclusive, dá para escolher o número de palitos. Esse é um parâmetro lá. Então, aqui eu tenho 120, ele tem esse visual mais fechadinho. Tem um limite de quão fechado que dá, né? Porque senão os buracos vão juntar. Mas o que eu tava falando? Mas se você quiser por menos palito, deixar eles mais afastadinhos, é só mudar lá também. E é bem legal. Para programar, eu uso o OpenSCAD. Não levem o tempo de fazer isso aqui, porque se você não estiver falando, vai mais rápido, tá? Então vamos lá, deixa eu pensar. Para programar, eu uso o OpenSCAD. O OpenSCAD é um programa open source que permite modelar com programação. Qual linguagem de programação? É uma linguagem própria. Se chama, enfim, SCAD. E é uma linguagem de programação funcional, porém limitada, que permite descrever geometrias 3D com código. Qual que é a principal vantagem de descrever geometrias 3D com código? Eu vejo duas principais vantagens, que é isso que tem chamado a atenção no meu perfil quando eu comecei a compartilhar. A primeira coisa é permitir customizações e personalização sem modelar. Então, tradicionalmente, na impressão 3D, ou você compra o arquivo pronto, ou você modela você mesmo. Tem alguns personalizados, tem alguns jeitos de fazer personalização, enfim, direto no fatiador, colocar um nome e tal. Mas, primeiro, nem todo mundo gosta disso e demora um tempo, né? Então, eu consigo entregar um modelo customizável, tipo esse aqui, ou os enfeites de Natal, esses aqui de fita e tal, sem saber modelar. Então, você não precisa modelar, basta chegar lá e dizer quantos centímetros você quer a caixinha. E esse modelo já é testado muitas vezes por mim, então
Você pode remodelar essa caixinha? Pode. Mas se você entrar lá e só digitar o tamanho que você quer, o meu código vai gerar um modelo novo para você, um STL novo. Então eu consigo entregar personalização para pessoas que não sabem modelar. E o outro lado da moeda é, mesmo que você saiba modelar, isso aqui me entrega escala. Tradicionalmente, enfim, no Fusion até tem como fazer paramétrico. Tem coisas que não dá para fazer, mas tem coisas que dá. Mas, enfim, no OpenSCAD também, que eu faço paramétrico, eu posso fazer um script que gera 20 tamanhos de caixinhas diferentes. E ele vai gerar lá 20 STLs, e vai funcionar muito bem. E eu escrevi um código só. Então é no sentido de, tipo, você escreve o código, a descrição do modelo uma vez, testa, valida, confere, etc. E depois você pode gerar um monte de modelos em cima, variações em cima daquilo. O cortador de biscoito, que é esse aqui, ó, tem até um aqui do meu lado, cortador de biscoitos, eu posso fazer uma pasta, ter 20 SVGs, 20 imagens de biscoito lá, e ele gera 20 cortadores para mim com uma linha de comando, sabe? Não é. Dá para modelar o cortador um por um? Dá, mas é muito mais rápido eu fazer e escrever o código e fazer ele uma vez só. E eu gosto muito. E a terceira vantagem é, se você já é programador, de escrever as coisas com código já faz muito mais sentido. Se você já fez algum front-end, alguma coisa de tela, a tela é um desenho 2D, né? Imagina uma tela que tudo é fixo e você está desenhando um quadrado na posição 80-30. Mesma coisa no 3D, você vai desenhar um quadrado na posição 80-30 e no Z também você vai ter uma coisa 3D ali. A desvantagem é, primeiro, se você não sabe programar, é difícil, um pouco mais difícil. Segundo, não dá para fazer coisas muito complexas e muito orgânicas, tem certas coisas que são simplesmente impossíveis, e eu trabalho com as limitações. Mas, enfim, dá para fazer muita coisa, tanto que eu tenho 80 modelos publicados lá, tem muito mais na minha cabeça, e dá para fazer muita coisa com isso. Então, tô aqui, tô quase terminando a primeira caixinha. Que mais que eu ia falar? Cozinha Biblioteca Bolsa 2, eu falo sempre sobre isso porque eu comecei sem usar essa biblioteca e deu muito trabalho. Ela facilita muito a sintaxe. Para ter uma noção, o SCAD nativo, né, o padrão, não tem nem não tem um retângulo com cantos arredondados, não tem nada. Então, ajuda muito as formas. Beleza. Coloquei aqui, né, os meus palitos. Agora a gente vai para a próxima fase que eu preciso de uma tesoura. Já volto. Aproveitei, fui buscar uma tesoura. É bom ter uma tesoura dessas maiores, mais fortes. Enfim, para não estragar uma tesourinha. Voltei e mostrar esse aqui, ó. Essa aqui é a caixinha de palito de dente em formato de coração. Como eu fiz com programação, para mudar o formato da caixinha é uma linha de código só. Tem um de coração, de estrela, quadrado, retângulo, círculo, bem fácil. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e cortar. Vou só mostrar aqui e fazer fora da mesa, direto no lixo, mas eu dou uma alinhada aqui nos palitos, tá vendo? Porque se ficam muito mais alto, ele acaba colando só nesse alto e os outros ficam meio sem contato. Então deixa eu fazer aqui na minha lata de lixo para não dar certo. Enfim, eu faço modelos com programação de forma de hobby desde 2 anos atrás, que era 2025, 2024, 2023. E toda vez que eu comentava isso, o pessoal me achava que eu era maluca, né? Porque o que eu tô fazendo com programação? Por que eu só não faço a modelagem? E ainda assim, nos meus vídeos,
Nossa, todo mundo na internet fica, nossa, mas para que fazer com programação? São coisas diferentes, sabe? Ai, mas o que é melhor fazer com programação? Por que você faz com programação e não com Fusion? Por que você faz isso? Pra que sofrer, né? São coisas diferentes. Tem coisas que eu faço na programação que não tem como fazer no Fusion. E, enfim, eu gosto disso. Isso me deu um diferencial, as pessoas gostam do que elas veem. Meu Instagram cresceu com programação, então eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para desenvolver. Não tenho muito tempo na minha vida porque eu sou mãe, eu trabalho full time, não com impressão 3D. Então, querendo ou não, eu tenho que escolher as minhas batalhas, escolher o que eu vou aprender. Não vale a pena para mim agora ser expert em Fusion, em outro tipo de modelagem, porque não é o momento. Eu tenho outras coisas para fazer, eu quero desenvolver mais modelos, eu estou criando conteúdo que dá um trabalho desgramento. E programação é o que me trouxe um diferencial. Então, voltando aqui para a caixinha. A gente vai pegar essa parte aqui do acabamento, ela tem um buraco por dentro. A gente vai botar um pouco de cola lá dentro. Com esse coisinha da cola de silicone, é basicamente essa linha que a gente vai colocar. Não coloque muita cola, porque se você colocar muita cola, isso aqui tem um aperto, fica bem apertado na outra parte. Se você colocar muita cola, a cola não vai ter espaço e ela vai subir e vazar um monte. Então, você só precisa colocar o suficiente de cola para entrar pelos buraquinhos e colar os palitos. E essa é a ideia, essa cola vai entrar nos buracos e colar os palitos. Ó, ficou só um... Não sei nem se dá pra ver. Só um pouquinho de cola ali, tá vendo? Não põe muita porque realmente faz bagunça. Tá, então aqui, ó. Depois de ter cortado e dado uma alinhada nos palitos, eu vou colocar essa peça. Peraí, coloquei errado. Coloquei assim. Agora vem uma parte importante. Não solta. Se esses palitos soltarem, você nunca mais vai conseguir pôr de volta. Então, segura bem firme, vira de cabeça para baixo e apoia na mesa. Vou mostrar aqui. Apoia na mesa. Fica alguma coisa dura, não com a unha, né? Porque eu às vezes faço com a unha nos meus vídeos, mas a gente vai encaixar essa peça aqui no acabamento. Ó. Então, aqui ele vai entrar lá dentro, então eu venho um pouquinho de pouquinho em cada lado e vou encaixando. E você vai ver que ele encaixa perfeito. A ideia é encaixar perfeito. Se não entrou, você precisa aumentar um pouquinho a tolerância, que também é um parâmetro, dá para gerar um novo modelo lá com a tolerância um pouquinho maior. Mas a ideia é ela entrar 100%. E aqui, importante de volta, quando você for virar, não solta. Se isso aqui soltar e você tirar isso aqui, você praticamente perde a peça. Então aqui, ó, está pronto. Espera secar. E assim que secar, a gente já pode embrulhar. Não sei como é que ficou esse vídeo, eu não sou muito fã de vídeos longos, mas enfim, quem sabe vocês gostam disso. Até mais, tchau, tchau.